Jerusalém 2025. Enquanto o mundo debate crises econômicas e tensões geopolíticas, rabinos ortodoxos trabalham em preparativos que permaneceram dormentes por 2 milênios. Artesãos judeus investem milhões de dólares recriando objetos sagrados perdidos no tempo. Sacerdotes descendentes da tribo de Levi treinam rituais que apenas seus antepassados distantes conheceram. 5 novilhas vermelhas perfeitas pastam tranquilamente em terras israelenses, carregando sobre seus ombros o peso de profecias milenares. Pedras coletadas sem toque de ferro aguardam sua destinação divina. Vestes sacerdotais ornamentadas com pedras preciosas repousam em câmaras secretas, esperando por mãos consagradas. O terceiro templo não é mais questão de fé ou esperança. É questão de tempo. E esse tempo está se esgotando rapidamente. Você está prestes a descobrir os preparativos que conectam profecias bíblicas antigas com eventos acontecendo agora mesmo em Israel. Preparativos que revelam por que líderes mundiais observam nervosamente cada movimento em Jerusalém e por que o que está acontecendo pode alterar sua compreensão sobre os tempos finais. Esta é a história dos 10 preparativos já concluídos para o terceiro templo. Preparativos físicos, tangíveis, documentados. Preparativos que estão moldando o destino profético da humanidade neste exato momento. Bem-vindo ao epicentro da profecia bíblica em movimento. O Código Vermelho de Números 19. Aeroporto Ben Gurion, setembro de 2022. Um Boeing 747 cargueiro toca a pista carregando uma carga que pode desencadear eventos proféticos dormentes há 2 milênios. Rabinos ortodoxos aguardam no terminal com mãos trêmulas e olhos umedecidos. Não são lágrimas de alegria comum. São lágrimas de homens que testemunham profecias escritas em pergaminhos antigos materializarem-se diante de seus olhos. 5 novilhas vermelhas perfeitas são desembarcadas com precisão cirúrgica. Cada animal passou por inspeção meticulosa que durou meses no Texas. Veterinários rabínicos examinaram cada centímetro quadrado de pele procurando imperfeições microscópicas. 2 pelos não vermelhos desqualificariam o animal inteiro. Uma mancha branca minúscula tornaria inúteis anos de criação cuidadosa. Por que tamanha obsessão por perfeição? A resposta jaz enterrada em um dos capítulos mais misteriosos da Torá. Números 19 prescreve um ritual de purificação que permaneceu impossível de cumprir por 2000 anos. A exigência divina era clara e inflexível. Uma novilha vermelha perfeita, sem defeito, sem mancha, que nunca carregou jugo. Durante 20 séculos, nenhum animal na Terra cumpriu todos os requisitos simultaneamente. Criadores judeus tentaram por 70 gerações produzir a novilha perfeita. Todos falharam. A purificação ritual permaneceu inatingível. O templo, mesmo se reconstruído, não poderia funcionar sem esse elemento crucial. Sem as cinzas da novilha vermelha, nenhum sacerdote poderia ser purificado. Sem purificação sacerdotal, nenhum sacrifício poderia ser oferecido. Sem sacrifícios, o templo seria apenas uma construção vazia. Mas algo extraordinário aconteceu no século XXI. Byron Stinson, fazendeiro cristão no Texas, dedicou décadas de sua vida a uma missão impossível: criar gado vermelho geneticamente puro. Não por lucro comercial, por convicção profética, Stinson acreditava que estava participando do cumprimento de profecias bíblicas através de métodos científicos modernos. Anos de cruzamentos seletivos meticulosos produziram linhagens genéticas que a natureza sozinha jamais criaria. DNA, mapeado cromossomo por cromossomo. Cada reprodução monitorada para garantir pureza absoluta da pigmentação vermelha. Tecnologia genética, aplicada a mandamentos bíblicos de 3.500 anos. O que gerações de criadores judeus não conseguiram produzir naturalmente, a ciência moderna finalmente alcançou artificialmente. O Instituto do Templo em Jerusalém soube da existência dessas novilhas através de uma rede internacional de contatos proféticos. Rabinos especialistas voaram imediatamente para o Texas para inspeção pessoal. O que encontraram os deixou em estado de choque teológico. 5 novilhas que cumpriam requisitos bíblicos considerados impossíveis de satisfazer simultaneamente. A inspeção durou semanas inteiras. Cada animal foi examinado sob luz natural e artificial em diferentes horários do dia. Pelos microscópicos foram analisados individualmente para confirmar coloração uniforme absoluta. Comportamento foi observado 24 horas por dia para garantir que nunca carregaram peso ou puxaram implementos. Exames veterinários confirmaram saúde perfeita e ausência total de defeitos físicos. Quando a inspeção final foi aprovada, silêncio reverencial tomou conta do local. Homens que dedicaram vidas inteiras ao estudo das Escrituras perceberam que estavam testemunhando cumprimento profético em tempo real.
A chegada das novilhas a Israel não foi divulgada na mídia internacional mainstream. Apenas círculos rabínicos ortodoxos souberam da magnitude histórica do momento. As 5 novilhas foram transportadas para instalações especiais, ultra seguras, onde aguardam o momento de seu destino profético. Mas existe um cronograma oculto operando nos bastidores. Segundo a lei bíblica, as novilhas devem ter idade específica para serem sacrificadas ritualmente. Muito jovens e não atendem aos critérios. Muito velhas e perdem a qualificação automática. A janela de oportunidade é estreita e está se fechando rapidamente. O Instituto do Templo já anunciou publicamente sua intenção de realizar a cerimônia da novilha vermelha antes da Páscoa de 2025. Não é uma data escolhida aleatoriamente. É o resultado de cálculos proféticos complexos que conectam eventos atuais com cronologias bíblicas específicas. Quando a primeira novilha for sacrificada no Monte das Oliveiras, suas cinzas serão misturadas com água corrente para criar a água de purificação prescrita em Números 19. Essa água sagrada permitirá a purificação ritual de sacerdotes e levitas pela primeira vez em 2 milênios. Sem essa purificação, nenhum serviço no templo pode começar legalmente segundo a lei mosaica. As outras 4 novilhas permanecem como reserva estratégica. Se algo imprevisto acontecer com a primeira, uma segunda está imediatamente disponível. O plano rabínico elimina qualquer possibilidade de falha técnica ou acidental que poderia atrasar o cronograma profético por décadas adicionais. Agências de inteligência internacionais monitoram discretamente a situação das novilhas. Governos árabes expressaram preocupação privada através de canais diplomáticos sobre as implicações geopolíticas das novilhas vermelhas. Eles compreendem perfeitamente que esse não é apenas um ritual religioso arcaico. É o primeiro passo concreto e irreversível em direção à reconstrução do terceiro templo. Enquanto o mundo debate crises econômicas e tensões políticas regionais, 5 novilhas vermelhas pastam tranquilamente em território israelense, carregando sobre seus ombros o peso de profecias milenares e o poder potencial de alterar irreversivelmente o curso da história humana. O Código Vermelho de Números 19 não permanece mais como teoria teológica abstrata. Tornou-se realidade física tangível, aguardando apenas seu momento cronológico de ativação profética. E esse momento pode estar mais próximo do que qualquer líder mundial consegue imaginar. Tesouros perdidos do tempo. Jerusalém, janeiro de 2024. Nos laboratórios secretos do Instituto do Templo, artesãos judeus trabalham em uma missão que desafia a lógica econômica. 2 milhões de dólares investidos em uma única peça de ouro. 95 quilos de ouro puro sendo moldados segundo especificações que não eram relevantes há 2.000 anos. Você está olhando para a menorá de ouro mais cara já construída na história moderna. Não é uma réplica decorativa para museu. É um instrumento funcional criado para uso real no terceiro templo. Mas a menorá é apenas o começo. Nas câmaras adjacentes, mais de 60 utensílios sagrados aguardam em silêncio. Cada peça representa meses ou anos de pesquisa arqueológica, análise bíblica e perícia artesanal. Incensários de prata pura, calibrados para queimar as especiarias exatas mencionadas em Êxodo. Taças de ouro medidas segundo padrões bíblicos que estudiosos passaram décadas decifrando. Trombetas de prata capazes de produzir os tons precisos descritos em números. Instrumentos que não soaram há 70 gerações estão prontos para ecoar novamente pelos corredores sagrados. Por que investir fortunas em objetos que podem nunca ser usados? A resposta revela a profundidade da convicção rabínica sobre a proximidade do terceiro templo. Chaim Richman, diretor internacional do Instituto do Templo, supervisiona pessoalmente cada detalhe da recriação. Não aceita aproximações ou interpretações modernas. Cada medida deve corresponder exatamente às descrições bíblicas. Cada material deve atender aos padrões de pureza prescritos na Torá. O processo começou em 1987, quando o Instituto foi fundado após a Guerra dos 6 Dias. Durante décadas, rabinos especializados estudaram textos antigos, fragmentos arqueológicos e tradições orais preservadas para reconstruir conhecimento perdido. Cada utensílio passou por processo de aprovação rabínica rigoroso. Comitês de sábios examinaram especificações técnicas antes de aprovar a produção. Nenhum compromisso foi aceito. Funcionalidade moderna não prevaleceu sobre fidelidade bíblica. A mesa de pães da proposição foi reconstruída usando madeira de acácia folheada com ouro puro. 12 pães específicos serão colocados sobre ela, trocados semanalmente conforme prescrito em Levítico. A mesa aguarda em câmara climatizada, protegida da deterioração até o momento de sua instalação no templo.
O altar de incenso dourado foi moldado segundo dimensões exatas descritas em Êxodo 30. Artesãos dominaram técnicas antigas de trabalho em ouro para criar peça que atende simultaneamente a especificações bíblicas e a padrões de durabilidade modernos. Instrumentos musicais foram recriados baseados em achados arqueológicos e descrições talmúdicas. Harpas, saltérios e símbolos aguardam as mãos dos levitas treinados. O som que acompanhava os sacrifícios no Templo de Salomão ressurgirá quando o terceiro templo for dedicado. Mas existe um mistério mais profundo por trás dessa recriação meticulosa. Textos rabínicos antigos sugerem que alguns utensílios originais do primeiro templo foram escondidos antes da destruição babilônica. O profeta Jeremias, segundo tradições judaicas, ocultou a Arca da Aliança e outros objetos sagrados em cavernas secretas. Alguns rabinos acreditam que esses tesouros originais serão redescobertos quando o tempo do terceiro templo chegar. Enquanto isso não acontece, as recriações garantem que nenhum aspecto do serviço do templo será interrompido por falta de instrumentos adequados. A produção desses utensílios não acontece em segredo total. Documentários foram filmados mostrando o processo artesanal. Visitantes podem ver algumas peças em exposição permanente no bairro judeu de Jerusalém. A transparência é intencional. O Instituto do Templo quer que o mundo saiba que os preparativos são reais e sérios. Reações internacionais têm sido cuidadosamente monitoradas. Líderes islâmicos expressaram preocupação sobre as implicações dos utensílios do templo. Eles compreendem que objetos funcionais indicam intenções práticas, não apenas aspirações teóricas. Diplomatas europeus questionaram discretamente autoridades israelenses sobre a tolerância oficial aos preparativos do templo. As respostas têm sido evasivas, mas não negativas. Israel não proibiu nem desencorajou as atividades do Instituto do Templo. Cada utensílio concluído representa um passo irreversível em direção à realidade física do terceiro templo. Quando esses objetos forem instalados em suas posições sagradas, rituais interrompidos há 2 milênios poderão ser retomados imediatamente. Gosto amargo de uma profissão de fé, coração que aperta e flerta com a vontade de gritar. Ouço vozes no deserto clamando uma viva lista, mas dessa vez eu sei que não é a de João Batista. Não na pista, risca agora 21